Vamos falar hoje de um assunto que parece óbvio, mas que é o calcanhar de Aquiles de muita empresa por aí. A gente vai direto ao ponto. A base para tomar boas decisões não está na tecnologia mais cara ou no software da moda. Está em fazer o básico, mas fazer o básico de forma impecável. Vamos entender por que esses processos, que muitos ignoram, são na verdade a única fundação possível para o negócio crescer de forma segura. Para começar, imagine essa cena. Reunião de resultados. O time do financeiro chega e fala, faturamos X. Aí vem o time comercial. Não, o número é Y. Para completar, o sistema de BI, aquele caríssimo, mostra o número Z. Pronto. A reunião, que era para ser sobre estratégia, sobre os próximos passos, vira uma briga para saber qual planilha está certa. Se isso soa familiar, o problema não é a planilha, nem o sistema. Então, como a gente sabe que o problema é esse? Os sintomas são clássicos. O mesmo indicador, tipo o faturamento, com um número diferente em cada relatório. Ninguém na sala consegue cravar qual é o número oficial, o número da verdade. O fechamento do mês, que deveria ser rápido, se arrasta por dias a fio. E talvez o pior sintoma de todos. A equipe gasta 80% do tempo caçando o erro, ajustando planilha e só 20% fazendo o que realmente importa, que é analisar e pensar o negócio. Ok, mas e daí? Qual é o impacto real de ignorar esses fundamentos? Muita gente acha que é só uma dor de cabeça, um retrabalho. Mas não, existe um custo financeiro, muitas vezes invisível, de pegar esses atalhos. Olha só esse número, R$ 533 mil. Esse valor apareceu em uma das nossas empresas. E o mais chocante, ele não foi um erro de lançamento. Ele estava simplesmente invisível. Um dinheiro que existia, mas que ninguém via. E como isso aconteceu? Bom, este é um caso real, lá do grupo Vanguardia. Eram 3 empresas, do mesmo grupo, cada uma com seu sistema operando de forma independente. O que acontecia? Ninguém parava para cruzar as informações entre elas, para fazer a tal da conciliação. Esse R$500 milhão em divergências só deu as caras no dia em que a gente finalmente integrou tudo e cruzou os dados. Ele sempre esteve lá, escondido pela falta de um processo básico. Agora, se o primeiro caso é sobre dinheiro invisível, esse aqui é sobre tomar uma decisão gigante com base numa mentira. Uma empresa viu nos relatórios um crescimento de 15% no faturamento. Lindo, né? A decisão foi imediata. Vamos expandir. Escritório novo, mais contratações. Só que tinha um detalhe. Ninguém estava conciliando as vendas com o que de fato entrava no caixa. A inadimplência era de 12%. Ou seja, o crescimento real era de míseros 3%. Uma decisão estratégica caríssima, baseada num número que simplesmente não era real. E isso nos leva a uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Um dashboard bonito, cheio de gráficos coloridos, mas com um número errado, ele é muito, mas muito pior que uma planilha simples. Sabe por quê? Porque o dashboard te engana. Ele dá uma perigosa e falsa sensação de que está tudo sob controle. E é aí que as empresas entram num looping, sabe? Um ciclo vicioso que custa caro e não resolve nada. Começa com a pressão por resultado. Aí o que fazem? Compram uma ferramenta nova, um BI, uma IA, só que a ferramenta vai rodar em cima de dados sujos. O resultado? Sai um relatório lindo, mas errado. Com base nele, decisões ruins são tomadas. E no final, culpam a ferramenta, jogam fora e compram outra. O ciclo recomeça e o problema de base continua lá, intocado. Então, como a gente quebra esse ciclo? Como sai desse buraco? A solução é mais simples do que parece. É o que a gente chama de a sequência sagrada. Uma abordagem direta, mas, olha, inegociável. O básico bem feito não é nenhum bicho de 7 cabeças. É, na verdade, um conjunto de 3 processos. 3 passos fundamentais que garantem que qualquer informação de qualquer área da empresa seja confiável. E a palavra-chave aqui é antes de qualquer análise. E quais são esses 3 pilares? É simples. Primeiro, lançar, ou seja, registrar o que aconteceu. Uma venda, uma compra, um pagamento. Segundo, conciliar, que é validar esse registro contra uma fonte externa. A venda foi registrada? Ok, mas o dinheiro caiu na conta? E terceiro, classificar, que é organizar aquele fato, dar um nome para ele, colocar na caixinha certa. E a ordem aqui, ela não é uma sugestão, ela é tudo. A regra de ouro é cristalina. Não existe atalho. É lançar, depois conciliar, depois classificar. Só então, e eu repito, só então é que se pode analisar. Qualquer coisa feita fora dessa ordem não é análise de dados. É pura adivinhação com um nome bonito. Pensa assim, ó, a conciliação é como se fosse o cartório do seu dado. É ela que pega o registro e bate o carimbo com firma reconhecida e diz, este número é verdadeiro, pode confiar. Sem esse carimbo, a gente tem só um rascunho.
Com ele, a gente tem um fato. Certo. Com essa base sólida, com os processos rodando na ordem certa, para onde a gente vai? Bom, a gente para de apagar incêndio e começa a construir algo muito maior. A gente começa a construir a verdadeira inteligência corporativa. E a transformação na prática, olha, é da água para o vinho. Um fechamento que levava 7 dias, cheio de retrabalho, passa a ser feito em 2, com um processo limpo. Aquela reunião de 3 horas discutindo de quem era o número certo, vira uma conversa de 30 minutos focada em tomar a melhor decisão. A gestão deixa de ser baseada em "eu acho que" e passa a ser guiada por fatos. E o tempo da equipe se inverte, 80% analisando e melhorando o negócio. E tudo isso se amarra num framework que a gente chama de ICIA, Inteligência Corporativa com Inteligência Aplicada. A fórmula é muito clara. Pessoas bem preparadas executando processos sólidos e só então potencializadas pela tecnologia correta. Percebe? A tecnologia não vem primeiro para resolver tudo. Ela vem por último, para amplificar o que já funciona. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra. Não como uma solução mágica, mas como um acelerador poderoso para cada pilar. Onde o lançamento era manual e cheio de erro, um agente de IA pode extrair os dados de notas e extratos sozinho. Onde a conciliação era um trabalho manual linha a linha, a IA cruza tudo, aprende os padrões e já te mostra só o que saiu da curva. Ela não substitui o processo, ela torna o processo absurdamente mais rápido e inteligente. Certo, tudo isso faz sentido. Mas, na prática, por onde começar? O que dá para fazer amanhã, na segunda-feira, para iniciar essa jornada? Aqui vão 3 ações bem concretas para fazer na próxima segunda sem desculpa. Primeiro, faça uma lista. Simples assim. Liste todos os sistemas da empresa numa planilha. Segundo, escolha uma pergunta de negócio. Uma só. Aquela pergunta importante que hoje ninguém consegue responder com segurança. E terceiro, identifique, para responder essa pergunta, de quais dados, de quais daqueles sistemas da sua lista você precisaria. Pronto. Só com isso, o primeiro passo para construir uma cultura de dados de verdade já foi dado. E para a gente fechar, fica essa frase que resume tudo o que a gente conversou. Inteligência artificial sem dado confiável é só achismo sofisticado. A verdadeira transformação digital não começa comprando tecnologia. Começa com a decisão de, finalmente, fazer o básico de forma impecável.